A China é a segunda maior economia do mundo e vem lutando com unhas e dentes para tomar o primeiro lugar dos Estados Unidos, que segue no topo. Ela é responsável por 21% de tudo que nós consumimos aqui no Brasil e 31% de tudo que nós exportamos para fora. E apesar disso, a China está à beira de uma crise econômica que pode devastar o país e levá-la a patamares parecidos com o da crise de 1929. E por que você deveria se importar com isso? Porque se a China cair, ela pode levar muitos países junto, já que durante a sua jornada de crescimento estrondoso, ela se tornou o principal parceiro comercial de várias nações, incluindo o Brasil. E segundo especialistas, não é mais questão de se a China vai cair, mas de quando. É melhor você se preparar para o impacto que isso vai ter no Brasil e nos preços dos produtos que você compra no dia a dia. Você mesmo, que compra na Shein, na Shopee e no AliExpress, para o lojista da sua cidade que compra eletrônicos e acessórios para os celulares na China e revende no mercado local, para as grandes empresas que exportam a matéria-prima que é usada na construção civil chinesa e para todos os funcionários dessas empresas. Mas antes de tudo eu quero revelar um dado preocupante. 99% de todos vocês que assistem meus vídeos não são inscritos no canal, e nós precisamos mudar isso. Então se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e dê um like no vídeo para ajudar com o algoritmo do YouTube. Dos anos 80 até hoje, a China cresceu monstruosamente, recebeu enormes investimentos internacionais e se tornou referência em produção industrial e desenvolvimento econômico. O país tirou mais de 400 milhões de pessoas da linha da pobreza, desde que abriu sua economia após a morte do ditador Mao Tse-tung. E a pergunta que fica é: o que um povo que tem mais dinheiro do que consegue gastar faz? Compra roupas de luxo, sapatos de marca, um carro zero? Não, eles investem. O povo chinês tem uma forte cultura da casa própria, talvez mais do que qualquer outro país do mundo, já que 96% da população chinesa está exposta ao mercado imobiliário de alguma forma. E faz sentido, porque é um investimento considerado seguro e que remunera acima da inflação, além de te proteger da ânsia de vender, como que acontece quando você vê um preço de uma ação caindo, o famoso mão de alface. Isso fez com que o mercado imobiliário bombasse e muitas empreiteiras vendessem imóveis na planta, fazendo os clientes pagarem uma fortuna antes mesmo de receberem a casa pronta. E na cabeça do cliente a conta fechava, porque ele pensava: se eu for esperar para comprar quando o imóvel estiver construído, o preço já vai ter subido horrores. E se eu não quiser mais o imóvel, eu posso simplesmente vender e ainda conseguir um bom lucro em cima disso, porque o mercado sempre sobe, não é mesmo? E é aí que você se engana. E essa é a história da bolha imobiliária chinesa, que é apenas um dos pilares da queda da China. As empreiteiras construíram cidades fantasmas inteiras, sem previsão de moradores no futuro próximo, regadas a crédito subsidiado pelo governo, se baseando na especulação de que sempre haveria alguém para comprar e a facilidade de tomar crédito com o governo, que recentemente aumentou as exigências para tomar empréstimos, mas foi um pouco tarde demais, já que hoje quase 30% do PIB chinês vem do setor imobiliário. Para você ter uma noção, países saudáveis têm menos de 20% do PIB atrelado ao setor imobiliário. E para piorar, a China está tendo surtos de Covid por todo o país e por causa disso instituiu uma política de zero Covid. Na prática, o que isso significa é que o governo pode obrigar todo mundo a ficar trancafiado em casa do dia para a noite e rastrear o seu status de saúde através de um aplicativo, que se estiver verde, está tudo bem, e se estiver vermelho, quer dizer que você está com a doença ou entrou em contato recentemente com alguém que está doente e será obrigado a ficar de quarentena, além de uma testagem diária para toda a população. Essa medida transformou Xangai, uma cidade com o dobro da população de São Paulo, em uma cidade fantasma. Isso também fez a indústria sangrar, porque várias fábricas foram obrigadas a fechar, demitindo todos os seus funcionários, e várias delas planejam se realocar para o Vietnã ou Camboja, onde os custos com a mão de obra são mais baratos, e para ter uma esperança de fugir do aumento de preço dos fretes e das medidas extremamente autoritárias do Partido Comunista Chinês. E não há previsão para o fim dessa política sanitária. O presidente Xi Jinping declarou o seguinte durante a sua visita a Wuhan: nós preferimos afetar temporariamente um pequeno desenvolvimento econômico do que arriscar prejudicar a segurança e a saúde do povo, especialmente idosos e crianças. Outro acontecimento surpreendente foi que no dia 12 de julho, mais de 1.000 pessoas se reuniram em frente a um banco, na cidade de Jiangzhou, protestando porque o dinheiro que eles passaram a vida inteira poupando havia sumido da conta. Os bancos simplesmente congelaram as contas de milhares de clientes sem motivo nenhum. Na China, existem bancos especiais, os chamados bancos rurais, que são bancos menores que foram feitos para abrigar o dinheiro de fazendeiros e trabalhadores locais. E por isso, a taxa de juros desses bancos é o dobro dos bancões chineses, rendendo muito mais. E para prevenir que o povo da cidade grande fosse em massa para esses bancos menores, o governo chinês só permite que você abra uma conta na cidade em que reside.
Problema resolvido, certo? Errado. Nesse momento, os chineses tiveram o espírito de brasileiro e deram um jeitinho para contornar a proibição do governo. Eles passaram a utilizar um aplicativo de terceiros, que pegava o dinheiro deles e depositava nos bancos rurais. E isso funcionou por vários anos. Eles conseguiam fazer transferências e pagamentos tranquilamente, até que num belo dia as contas foram congeladas. A explicação fornecida imediatamente foi que ocorreu um erro de rede, mas após meses sem acesso ao seu suado dinheiro, os clientes ficaram desesperados. Foi uma verdadeira corrida aos bancos. 6 desses bancos rurais se negavam a dar acesso ao dinheiro que era de direito do povo, e por isso eles armaram esses protestos. Para conter o furor da população, dezenas de policiais vestidos de azul e homens sem identificação vestidos de branco marcharam juntos para combater os manifestantes. Enquanto um segurava, o outro agredia e arrastava os manifestantes para longe. Isso foi uma verdadeira catástrofe e gerou um prejuízo de mais de 6 bilhões. Para tentar contornar a situação, o governo chinês ofereceu 20 mil yuan para cada cliente lesado, o que era simplesmente uma fração do dinheiro que eles tinham guardados, já que em muitos casos era o dinheiro que a pessoa vinha guardando a vida inteira para poder se aposentar bem. Outro fator que está atrapalhando a economia chinesa é que os rios do país estão passando por uma seca recorde. Partes do rio Yangtze, o maior rio da China, estão com o seu menor volume desde o século XIX. Isso está causando uma parada das usinas hidrelétricas e, consequentemente, gerando quedas de energia em certas cidades, que estão obrigando fábricas de eletrônicos e montadoras de carros a fechar devido à falta de eletricidade. Numa tentativa frenética de afastar a crise e aquecer o comércio, o governo anunciou a diminuição da taxa de juros, uma injeção de dinheiro na economia e a entrega de vouchers de consumo, que são basicamente cupons que você pode gastar em certos itens. Até que funcionou um pouco. O consumo de fato aumentou. Mas até que ponto eles vão conseguir adiar o inevitável? E como nós, aqui no Brasil, podemos nos preparar para o baque que isso vai ter nas nossas vidas? Eu prevejo que algumas indústrias irão sofrer, como as que fornecem matéria-prima para a construção civil, já que a China está demolindo prédios inteiros, ao invés de construir novos, devido à bolha imobiliária. Mas nem tudo são más notícias. A China é um dos maiores importadores de petróleo do mundo, e se a demanda deles diminuir, pode ser que o petróleo caia e o preço da gasolina diminua. Outro fator é que o conflito entre Rússia e Ucrânia fez o preço de commodities aumentar muito. Isso beneficia o Brasil, que é um grande exportador de produtos agrícolas, e hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de comida. Caso uma crise mundial chegue, as pessoas vão cortar gastos supérfluos, mas a comida continuará sendo fundamental para a sobrevivência. Além de que, o Brasil está muito atrativo para o comércio internacional comparado aos outros países emergentes, porque a Rússia está fora de questão para investimentos no momento, devido ao conflito. E países como a Argentina, Chile e Colômbia estão sofrendo crises econômicas devido a medidas de governantes populistas. Então meio que só sobra o Brasil, e é nisso que eu vejo a entrada de muitos dólares na nossa economia. Essa é uma análise do cenário geral, mas o que realmente importa na sua vida é o rumo que você dá a ela. Porque tem gente que enriquece independentemente de crise e tem gente que continua pobre apesar da economia do país estar bombando. E a forma mais eficaz de se ganhar dinheiro hoje é usar a internet para vender o seu produto ou serviço. Só que a disputa pela atenção dos clientes na internet é acirradíssima. Como que você vai competir com um cara que passa o dia inteiro gravando stories no Instagram e vídeos pro YouTube, se você vive ocupado e não tem tempo para fazer isso? Saiba que isso é possível. Eu te ensino exatamente isso nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora, sobre como viver de internet. Clique e descubra como se diferenciar da concorrência e ter mais clientes do que você consegue atender.